Deus abençoe você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, ou nos ouvindo em outros momentos, né, posteriores, aí pelo YouTube, por tantos canais de comunicação, talvez numa reprise. Deus ilumine você. Estamos na Semana Santa, terça-feira da Semana Santa. Já estamos nesse clima, sabe? E precisamos mesmo viver. Eu te pergunto, você fez uma boa confissão? Se preparou bem para esse tríduo pascal, para essa Páscoa? Se não fez, ainda dá tempo. Semana Santa, né? Muitas paróquias têm mutirão de confissão. Então faça uma boa confissão. Prepare-se bem para participar dessa Páscoa, desse tríduo pascal, da sexta-feira da Paixão, de todo o tríduo pascal, né? Quinta-noite, missa do lava-pés. Sexta-feira da Paixão, né? Celebração da Paixão do Senhor. Sábado, a vigília, né, da Páscoa, a mãe de todas as vigílias, a mãe de todas as celebrações. Domingo, a missa também da Páscoa. Participe, se programe. Você vai viajar? Saiba que Semana Santa não é feriadão prolongado. Vai para algum lugar, já se programa, veja lá que horas são as missas na paróquia mais próxima e participe, porque é importante, gente. É o momento central da nossa salvação. Enfim, tendo dito isso, iniciemos o nosso programa cantando, elevando o nosso coração a Deus. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesse assim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivestes assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado, sei também que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito. Semana Santa não é tempo de tristeza, é tempo sim de recolhimento, mas é sobretudo o tempo de olharmos para a cruz e vermos que foi por nós, porque o Senhor nos ama. Esta é a tua grande prova. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Samuel, melhor música impossível. Obrigado, querido. Muito boa, né? Deus lhe pague, viu? Amém. Cara de Semana Santa essa música. Semana Santa, tem que vivenciar bem esse tempo, né, Sim, padre? sem dúvida. E olha, eu acho que talvez você que é mais novo aí, que está nos assistindo, talvez não tenha feito uma experiência tão forte com essa música como a nossa geração fez, Sim. né, Samuel? Eu chorei muitas vezes rezando e, sabe, em momentos de oração ouvindo essa canção. Quem é mais novo talvez não pegou o auge dos raléus, né, no Brasil. Eu lembro que lá no Paraná, perto da minha cidade, tinha um raléu, né? E eu ia e eu vi muitas vezes o próprio Martim Valverde, compositor dessa canção, Eugênio Jorge. É difícil você não entender que Jesus viveu na cruz ouvindo essa linda canção. Até convido, claro, Semana Santa é um tempo mais de recolhimento, até de não ouvir tanta música, mas se você puder, leia a letra dessa música ou até ouça essa música nessa semana e tenta entender o sacrifício de amor de Cristo por você, que é muito importante, tá?
Irmão, obrigado mais uma vez, obrigado por ter vindo. Achamos que o Samuel ia deixar a gente na mão, né, Cleuber? Nossa, nem Mas pode. até que Jamais. enfim ele apareceu. Não deixar os amigos nunca. Eu já estava preparando aqui para eu me virar, já tinha pedido até o tom, mas você sabe que é uma providência você vir, que é muito difícil para o pregador pensar no conteúdo e na música ao mesmo tempo. Né? Quando você vem, eu me foco somente na palavra de Deus, Tá certo. que me faz muito bem, né? Eu consigo me dedicar melhor. Meu irmão, Deus abençoe você, obrigado por ter vindo também. Meu companheiro nessa quaresma aí, obrigado, viu? Quem está acompanhando as lives que eu estou fazendo, sempre de 9 às 10 da noite, está vendo que na maioria dos dias está lá o Cleuber Neves, né, me ajudando, tocando, rezando o rosário, rezando o texto comigo. Tem dia cansado, né? Nossa, Esse dia atrás ele estava tão cansado que eu falei, ô Cleuber, sua voz está parecendo a voz de um bêbado. Ele disse, Santa Maria, Mãe de Deus. Eu falei, reza direito, que você não firme, rapaz. reza que você não bebe, né? O pessoal vai te julgar. Foi bem isso. Nossa Foi mesmo, Senhora, né? cansado. Mas também gravação o dia inteiro, né, filho? Sim, graças Gravando a Deus, clipe. muito trabalho, né? Sim, sim. Pra a gente poder dar conta, né? Tem Sim. que... Família, né? Ambos casados Sim. aqui, os homens de família, ambos produtores musicais também, que fazem produções muito bonitas. Se você é músico, quer conhecer o trabalho deles, chama depois lá no Instagram, o Cleuber Neves, Isso. com K, Cara. Cleuber Neves, né? E Samuel Ferreira Music. Samuel Ferreira Music, 2 R's no Ferreira, né? Isso, 2 R's. O dele é importado, né, Cleuber? fácil. O meu é Padre Adriano Zandonal, o seu é Cleuber Neves, o dele é Meuzek. O senhor sabe que o importado é o senhor, né? Não, o dele foi encomendado. O dele foi encomendado. Rapaz, eles produzem bem, os dois, viu, gente? Voltando ao assunto, desculpa. 2 músicos muito bons que eu admiro, amigos, então fica aí a dica. Trabalham lá na gravadora Canção Nova com a gente, me ajudam demais. Os 2 estiveram no meu DVD, tenho um carinho muito grande por esses 2 meninos. Meninos não, né? 2 homens. Meus irmãos, vamos lá então. Hoje não tem como falar de outra coisa, né, gente? Semana Santa, quero convidar você a abrir comigo João capítulo 3, versículo 16. João 3,16. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Você sabe que muitos estudiosos chegam a dizer que essa citação, né, essa passagem, ela resume toda a Sagrada Escritura. Se nós pudéssemos, claro, é muito difícil, né? A Bíblia é um livro complexo, com 73 livros, né? Mas se nós pudéssemos resumir toda a história da salvação em um versículo, muitos biblistas, né, os exegetas, que são estudiosos da Bíblia, dizem que essa palavra, essa citação, resumiria a história da salvação. Deus amou tanto, tanto, tanto o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe que Padre Rufus, né, aquele grande exorcista que veio muitas vezes na Canção Nova, ele costumava dizer que uma das principais estratégias do diabo é querer convencer que Deus não te ama. Porque se o inimigo consegue te defender, amado filho, te convencer, amado filho, amada filha, de que Deus não te ama, sabe? Se ele te convence disso, ele vai fazer você desistir da vida. Porque uma pessoa que tem certeza que é amada por Deus, que Deus luta por ela, muito dificilmente, se não for um caso de doença séria, né? Desequilíbrio mental, que é algo que não depende só da pessoa, vai tirar a sua própria vida. Não vai. Você pode estar na depressão, você pode estar na ansiedade, você pode estar preso, você pode estar com doença terminal. Não deixe nada roubar de você essa certeza. Deus te ama muito, muito, muito. Deus te deu a coisa mais preciosa que Ele tem, que é o seu próprio Filho, por você, para te salvar. E para que João disse que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero citar como complemento, eu gosto demais do doutor da igreja Santo Afonso Maria de Ligório, e nessa fase da Semana Santa ele nos apresenta reflexões muito bonitas. Eu tenho usado esse livro, o Cleuber tem ouvido muito lá na nossa live, todas as noites de 9 às 10 da noite, que acabar agora no domingo de Páscoa, e esse livro tem me ajudado muito a mergulhar nessa reflexão sobre o amor de Deus, sobre a paixão de Cristo. Olha só o que Santo Afonso diz no livro Práticas de Amor a Jesus Cristo, página 14.
Deus deu-nos o seu Filho. Deus não se contentou em nos dar belas criaturas, tudo que não existe no mundo, né? O ar, a água, o sol, a natureza, o mar. Além disso, para cativar o nosso amor, Ele deu-se a nós em todo o seu ser. Deus Pai chegou ao extremo de nos dar o seu próprio Filho. Vendo-nos mortos e privados de sua graça por causa do pecado, o que fez o Pai eterno? Pelo amor imenso, ou melhor, pelo excessivo amor que nos tinha, mandou que seu querido Filho pagasse os nossos pecados. Presta atenção, isso é um sinal do amor de Deus, né? A vinda de Jesus, a vida de Jesus. Mas por que Jesus veio e morreu? Para pagar o quê? Os nossos pecados. Olha, isso faz a gente refletir o seguinte: às vezes a gente menospreza o poder do pecado e o quanto ele é nocivo para a nossa alma. Gente, eu faço a seguinte analogia: se você tem uma gripinha, você toma ali uma aspirina, alguma coisa e passa. Agora, se você tem uma doença degenerativa, ou uma doença séria, uma pneumonia, melhor dizendo, você toma algo na veia, você toma uma injeção forte, porque você precisa reagir. Ou seja, para uma doença séria, um remédio sério, uma doença grave, um remédio forte. Então veja bem, se o pecado fosse qualquer coisa, ele não seria vencido somente pelo preço da vida do Filho de Deus. O pecado é extremamente nocivo à nossa vida, ele mata a nossa alma, tanto que Deus teve que enviar o seu Filho. Deus teve que se fazer homem e morrer na cruz para nos libertar do pecado. Por isso não diga, é só um pecadinho, todo mundo peca. Não, nós temos que declarar guerra contra o pecado, contra qualquer forma de pecado, porque o pecado ele nos deforma. Os padres ortodoxos da teologia oriental, eles ensinavam que no nosso batismo o rosto de Cristo foi desenhado na nossa alma. Olha que lindo isso. Mas com o pecado nós vamos deformando. O que é deformar? O prefixo de mais formar, é tirar a forma. Com o nosso pecado nós vamos apagando, deformando o rosto de Cristo que tinha sido desenhado na nossa alma no nosso batismo. Então, declaremos guerra ao pecado, façamos uma boa confissão. Eu disse no início do programa e repito: Quaresma é tempo, sobretudo agora na Semana Santa, de fazer um bom exame de consciência, de fazer uma boa confissão, tá? Uma boa confissão. E declarar guerra contra o pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é sempre nocivo, é destrutivo. Eu gosto de repetir essa frase. Santa Teresa d'Ávila dizia que se o nariz da nossa alma estivesse bom, nós sentiríamos o quanto fedem os nossos pecados. Declaremos guerra ao pecado. O pecado no olhar, o pecado no pensar e assim sucessivamente. Santo Afonso continua: através do seu Filho, Deus devolveu a vida tirada de nós pelo pecado. Pulei agora aqui uma sentença, fui para o próximo parágrafo. Dando-nos o Filho, Ele não o perdoou para nos perdoar. Olha que profundo isso aqui. Porque você sabe que Deus é justo. Santo Tomás de Aquino explicava na Suma Teológica. Se Deus é justo, todo erro, todo pecado, toda disfunção exige uma reparação. É uma cláusula de justiça, dizia Santo Tomás. Então, Deus não perdoou o seu Filho para perdoar o nosso pecado, porque o nosso pecado exigia uma reparação de justiça diante de Deus. Então por isso que a carta aos Colossenses diz que aos Romanos, diz que Deus fez de Jesus uma maldição pregando-o na cruz. Olha só, Deus não, né? Na verdade o pecado, né? Porque estava escrito na lei de Moisés que quem fosse pendurado no madeiro era maldito. Então Jesus se tornou uma maldição para perdoar o meu e o seu pecado, porque o nosso pecado exigia uma reparação de justiça. Então Deus não perdoou o seu Filho para nos perdoar. Olha que forte. Esse é o imenso amor de Deus. Mas Deus é cruel com seu Filho. Não. Deus também estava na cruz com Jesus, tá?
É o mistério da Santíssima Trindade. Eu e o Pai somos um. Tem um filme tão bonito que retrata isso, quando uma pessoa, né, que teve a oportunidade de estar com Deus, que tinha perdido a sua filha, injustamente assassinada, falou para Deus revoltada, né? Mas olha, você abandonou o seu filho e você me abandonou. Aí Deus ali, né, mostrou o pulso. Deus Pai representado ali mostrou o pulso, e o pulso de Deus Pai também tinha sido furado pelos pregos, ou seja, o Pai também estava ali, pelo mistério da Trindade. Santo Afonso continua: quem pôde alguma vez levar Deus a morrer, condenado em uma cruz no meio de dois criminosos, com tanta vergonha para a sua grandeza de Deus? Quem já fez isso? Pergunta São Bernardo. E o santo mesmo responde: foi o amor que esqueceu a sua dignidade. Olha só, gente, quem poderia fazer Deus, o Criador, morrer como uma criatura envergonhado no meio de dois ladrões? O amor. Deus, por amor, esqueceu a sua própria dignidade, esqueceu quem Ele era. Como disse São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, né, Ele esvaziou-se de si. Por isso que para seguir Jesus, muitas vezes, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, do nosso amor próprio, né? Às vezes nós somos muito inflados com o nosso ego, né, com a nossa dignidade. Eu sou o padre, eu sou o médico, eu sou o músico. Não, diante de Cristo nós não somos nada, e nós precisamos nos esvaziar, e diante dos outros também nos esvaziar, né? Continuando: se a fé não nos garantisse, quem poderia crer que Deus onipotente, Senhor de tudo, quis amar tanto o homem, parecendo até ficar fora de si, parecendo até ficar louco por amor de nós? Olha só, Deus ficou louco. Diz aqui o Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, uma loucura de amor, padecendo por nós, sabe? São Lourenço Justiniano dizia: vimos a própria sabedoria, o verbo eterno enlouquecido por excessivo amor pelo ser humano. Jesus desculpa o termo, né? Estou usando as palavras de um doutor da igreja, né? Ficou doido, perdeu a cabeça por amor a nós, por amor a você. Você na depressão, você deitado nessa cama, você que foi traído, traída, você precisando recomeçar. Se você soubesse o quanto Deus te ama, quanto é escandaloso esse amor de Deus. Você sabe que tem uma citação que eu gosto muito, que está aqui, quer ver? Deixa eu procurar, que Santo Afonso também citou. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Não precisa abrir não, o padre só está citando. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, São Paulo diz o seguinte: o amor de Deus nos constrange. E você sabe que essa palavra constrange, que o autor aqui, o tradutor da Bíblia, escolheu traduzir como constrange, no grego ela poderia ser traduzida também como nos pressiona. Mas pressiona no sentido, quando você coloca algo dentro de uma prensa. Não sei se você já tomou caldo de cana, por exemplo. Eu gosto muito de garapa, né, que a gente falava. A cana vai numa prensa, né? Prensa tudo e sai o caldo. Então São Paulo está dizendo: o amor de Deus nos pressiona, Ele nos constrange, Ele nos aperta. Porque é tão constrangedor, positivamente falando, né? Saber, eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou o Zé, eu sou o Bastião, eu sou a Tiana, eu sou a Josefa, eu sou a Flávia, mas Deus morreu por mim. Deus quis morrer por mim. Deus assumiu a minha vida, dando a dele para me redimir. Como Jesus disse no Evangelho de João: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Foi isso que Jesus fez. E continua Santo Afonso. Eu fiz questão de trazer esse livro me ajuda muito a rezagem na Semana Santa, na Quaresma, muito. Tomando nas mãos um crucifixo, certa vez Santa Maria Madalena de Pazzi exclamou admirada: sim, Jesus, sim, vós estáis louco de amor. Eu digo e sempre direi:
o Senhor está louco de amor. Olha só, um amor doido que morre no meio de ladrões, né? Mas Ele pensou em mim, pensou em você no alto da cruz, né? Dionísio Areopagita, que era um autor cristão muito citado até hoje, dizia, Santo Afonso citando ele, né? Não é uma loucura. O amor de Deus tem como efeito sair fora de si. E aquele que ama, se dar inteiramente à pessoa amada, esvaziar-se, é um sair de si, é um êxodo, né? Oxalá os homens considerassem, olhando Jesus crucificado, o amor que Ele teve por cada um de nós. São Francisco de Sales certa vez disse: ficaríamos abrasados, queimados à vista das chamas que se encontram no amor de Jesus Redentor. Que felicidade poder arder naquele fogo em que arde o amor do nosso Deus. Que alegria estarmos unidos a Ele, a Deus, com correntes de amor. Olha só, São Boaventura dizia que as chagas de Cristo ferem os corações mais duros e aquecem as almas mais frias. Você sabe que Santo Afonso dizia que, eu citei agora aqui, né, São Boaventura, mas Santo Afonso dizia que nada é mais eficaz, efetivo para a nossa salvação do que a meditação na paixão de Jesus, né? No que Ele sofreu por amor a mim, por amor a você. Isso faz com que o nosso coração se dilate. Isso faz com que... Porque, gente, não adianta. A força motriz para nos levar à santidade não é o medo, não pode ser outra coisa, mas é o amor. É a certeza de que você é amado, amada do jeito que você é. Claro, Deus te chama à conversão, a mudar de vida, a se tornar como Ele. Mas Ele te ama. E é um amor incondicional. Então, o assumir esse amor é uma mola propulsora que nos leva à santidade, né? Continua aqui São Boaventura: quantas chamas saem do coração ardente de Cristo e aquecem os corações mais frios. Quantas cadeias saem do lado ferido e prendem os corações mais endurecidos. Retomo dizendo o que Santo Afonso falou, não é? Que contemplar a paixão do Senhor é muito forte, é muito eficaz para a nossa salvação. Então eu hiper aconselho você, nessa Semana Santa, a rezar a Via Sacra. Isso, nós poderíamos nessa Semana Santa rezar a Via Sacra todos os dias, por que não? Isso é muito importante, rezar a Via Sacra, olhar o crucificado. Uma pena não tem uma cruz aqui no meu cenário, mas já tem vários elementos, né? Tem a imagem de Nossa Senhora, tem Jesus ali, né? O Pantocrator, tem aqui o nome do programa. Mas parar diante de uma cruz, contemplar, como dizia Santo Afonso, as chagas, a chaga do peito, a chaga dos pulsos, das pernas, do coração, né? Em cada chaga, sentir a dor que Jesus sentiu e sentir ao mesmo tempo o amor que Jesus sentiu, né? A dor e o amor, porque na verdade a dor e o amor andam juntos, você sabia? Quando a gente quer saber quem nos ama, é só perguntar quem tem a capacidade de sofrer por nós, né? Nossa mãe, uma esposa, alguém que dá a vida ali por nós no concreto, né? Então faça a Via Sacra, contemple o crucificado e faça uma oração de gratidão. Às vezes nós somos tão utilitaristas que a gente só agradece a Deus: obrigado, Senhor, porque eu consegui comprar o carro, obrigado porque eu passei no vestibular, obrigado porque eu paguei as minhas contas. Não, a gente tem que agradecer: obrigado porque o Senhor morreu por mim, obrigado por cada gota do teu sangue derramado na cruz, obrigado pelo teu sacrifício. O Senhor pensou em mim carregando aquela pesada cruz, suportando os chutes, as cusparadas, a coroa de espinhos. Temos que contemplar esse mistério e nos sentir amado em tudo isso. Veja bem, vamos para um brevíssimo intervalo. No segundo bloco, o padre estará aqui para responder as suas mensagens via WhatsApp, via Instagram, via também Facebook. E eu quero convidar você a fazer a live comigo, tá? Vem participar. Essa é a última semana, está sendo tão bom. Acabando aqui o programa, já migra para o meu YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Lá no programa nós vamos adorar o Santíssimo, nós vamos rezar contemplando a cruz, vai ter oração de cura e de libertação. Acabando o programa, continua aí, migra para o canal, fica, você vai gostar, Deus vai falar com você,
Está sendo maravilhoso para rezar, para adorar a Deus e também, né, estamos ajudando diretamente na construção do Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib lá em São Paulo. Cantemos. Vim para adorar-te, vim para dizer: te amo, Jesus, és tudo para mim. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, Jesus. Vim para adorar-te, vim para dizer: ao morrer crucificado, teu Jesus é condenado. Por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Para preparar o nosso coração para vivermos aí essa Semana Santa, para vivermos bem esse tempo de graça. Gente, temos 2 livros. Nossa, eu tenho várias cartas que estão aqui fora no meu carro, mas não vai dar tempo de pegar. Próximos programas a gente traz as cartas, tá? Deixei dentro do carro, mas muita gente mandando carta, graças a Deus. E eu quero aproveitar para apresentar para vocês esses 2 livros. Primeiro livro, A Solução Vem do Sacrário, do querido Padre Alir. Segundo livro, E se a Morte Chegasse para Você Hoje, do meu irmão de comunidade Ederson José, um grande irmão de comunidade. Então, no loja.cançãonova.com você encontra esses livros. Tem também o meu terço pela libertação da ansiedade, com o livro Orações pela Libertação da Ansiedade, para ajudar você. loja.cançãonova.com. Aqui no terço você tem como rezar, o que dizer em cada uma das contas, né? Bem importante, tá bom? Vamos lá. Samuca, infelizmente deixei as cartinhas. Estou tirando o trabalho de Samuel, gente. Deixei as cartinhas lá no carro. Viajei esses tempos atrás, a gente fica meio passado, né, Samuca? Mas temos bastante perguntas, né, padre? Não, sempre. Graças a Deus, o povo de Deus manda muita pergunta. Se tem já pelo WhatsApp, pode mandar. Vou colocar o Samuca já para trabalhar, né? Já lendo para nós. Essa pergunta é da Rosenda Maria e Cláudio. Boa noite, padre. Esse é o primeiro final de ano sem a minha mãe, pois cuidei dela até o dia que Jesus veio buscar para ficar no céu. Ela não perdia seu programa. Meus sentimentos, viu, filha? Meus sentimentos. A Rosenda e o Cláudio aí, não sei se é mãe dela ou dele, né? Perder quem a gente ama não é fácil, né, gente? Meus sentimentos a você, meu carinho ao teu coração. Obrigado pela sua confiança em partilhar aqui comigo, né? Filha, olha também para a cruz, né? Eu acho que, tenho certeza, não acho, que a cruz de Cristo, ela traz consolo para nós também. Até para as nossas perdas, as nossas dificuldades, né? Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Então a cruz nos faz olhar também para a ressurreição, nos faz acreditar que nós vamos um dia reencontrar quem a gente ama, que a vida não é só isso aqui, essa vida passageira, limitada que a gente tem, né? É diferente, então a gente tem muito mais para gozar, para se alegrar com o Senhor no céu, né? Então força aí.
meus sentimentos. Estou com uma mensagem aqui no Instagram, vou ler agora. Padre, por gentileza, preciso de sua orientação. Minha mãe de 84 anos está doente e muito debilitada. Ela frequenta a missa todas as semanas, nos sábados. Para se deslocar lá, precisa descer e subir muitas escadas e caminhar um longo trajeto. Ela insiste em não faltar em nenhum sábado, pois diz que se faltar, mesmo estando doente, precisará passar por confissão novamente para poder comungar. E é ainda mais difícil deslocá-la até a igreja onde ela gosta de se confessar. Peço sua orientação, Padre, se possível, e caso essa mensagem chegue até o Senhor, para tranquilizá-la, pois ela necessita ficar em repouso. Obrigado pela sua confiança, filha, partilhar aqui com o Padre. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu não sei se ela precisa ficar de repouso, não pode andar, ou é difícil para vocês levarem, ou as duas coisas, né? Só para eu entender. É importante o padre saber o contexto. Mas, de praxe, infelizmente, nem todas as igrejas e as ruas no Brasil são adaptadas para idosos, para pessoas com necessidades especiais. É triste isso, né? Deveria ser mais fácil, né? Mas tem muita ladeira, os padrões de construção nossos não são como num país de primeiro mundo, né? Então é deficitário. E tem dois aspectos. Se ela não pode ir mesmo, você pode fazer recurso para os ministros da Eucaristia da paróquia levarem a comunhão para ela aos domingos e nos dias santos. Tem ministros que fazem isso, ministros extraordinários da comunhão, né? Que a gente chama no popular de ministro da Eucaristia. Então, mesmo ela não indo, ela vai receber a comunhão e o ministro pode ler o evangelho ali com ela pode acompanhar a missa pela TV, caso ela esteja doente e não possa ir, né? Não é missa pela TV, se a pessoa está podendo ir, não vale, tá? Então, se não pode mesmo, pode fazer isso. Mas se vocês podem levá-la e ela ainda consegue andar, porque tem um efeito psicológico também, sabe? O estar na igreja, ou sair um pouquinho de casa, ou encontrar uma amiga ou outra, ou ir confessar. Além de ser um sacramento, que é fantástico, traz cura, traz salvação, são os meios ordinários de salvação, da santificação, os sacramentos, né? Tem também uma dimensão psicológica, psicossocial, porque o idoso, muitas vezes ele já se sente inútil, né? Encerrado, fechado ali dentro da casa, né? Então você leva ela vai ver uma amiga ou outra, ela vai sair, ela vai respirar um outro ar. Isso é muito bom, porque tem muito idoso que entra em depressão, sabe? Porque fica só fechado em casa. Então, se for possível e ela puder, seria bom. Agora, quando não der, vai na paróquia, pega o contato do coordenador dos ministros da Eucaristia. Ela é uma mulher zelosa, isso é bonito. Mas há casos e casos, se a pessoa não pode, ela não pode, não, né? Não é nem pecado no sentido assim, ela está doente na cama, mas há recursos, né? Como o ministro levar a comunhão, tá bom? Nos hospitais geralmente tem capelão, tem a pessoa que leva a comunhão também. Você lê para nós, Samuel, por gentileza? Sim, essa mensagem é da Isabela Batista, de Sergipe. Padre, sua bênção. Esqueci de ir à missa no domingo do mês passado, mas achei que não estava em pecado mortal. Então comunguei neste domingo e depois fui me confessar, mas ainda fiquei preocupado de ter comungado. Então eu queria saber que o Senhor me dissesse se estou em pecado mortal. Me oriente. Isabela de Sergipe. Obrigado, Isabela. Olha, gente, eu vejo que está acontecendo algo muito bonito no Brasil e algo muito perigoso ao mesmo tempo. Está tendo um ressurgimento do zelo pela liturgia, pelos sacramentos, pregadores fantásticos fazendo um trabalho lindo. Mas também a gente tem que tomar cuidado com o outro extremo, que é o escrúpulo excessivo, né? Escrúpulo excessivo é até redundância, escrúpulo é escrúpulo, né? Ou seja, quando a pessoa, tudo é pecado, aquela coisa que engessa, né? Claro, a gente tem que ser zeloso, só que a gente tem que se sentir filho diante de Deus. Não ir na missa no pecado no domingo, ou numa festa, é pecado, sim, claro, você precisa ir. Mas existem situações. Você não pode ir porque onde você estava não tinha missa, não é bom confessar, eu traria tudo para a confissão. Mas não é nem matéria grave de pecado. Você não pôde pecar porque você estava doente e não conseguiu se levantar, não pôde ir para a missa, desculpa, encanei com o pecado, né? Com a palavra pecado. Você não pôde comungar e a missa porque você estava doente, não podia sair da cama, nem pecado é. Mas claro, traga para a confissão, é um zelo, né? Mas tem que tomar cuidado para não ficar uma coisa também que engessa muito, né? Porque se ficar muito engessado é complicado, né? Tenho mais uma mensagem aqui, Samuca, depois eu vou passar para você ler outra, lá pelo WhatsApp, mas por enquanto aqui no Instagram. Padre Adriano, sua bênção.
Espero que o senhor esteja bem. Passando hoje para dizer que após muitas orações, meu esposo voltou para casa. Olha aqui pelo Instagram. Deus seja louvado por isso. No entanto, ainda continua tendo algumas recaídas. Estou pedindo força a Deus todos os dias. Eu sei que o senhor tem uma vida muito corrida, mas hoje tive a ideia de pedir ao senhor para rezar por ele, né? Me ajudar a rezar por ele. Eu contei para ele a sua história com os vícios, né? E ele luta com os vícios. Então peço que o senhor reze por ele e que o senhor saiba que o senhor tem sido um exemplo para ele. Que bom, louvado seja Deus. Só quem já passou pelos vícios para saber a batalha que é, né, gente? Então força e parabéns que você não desistiu dele. Eu sei que muito mais, às vezes é mais fácil, né? Às vezes é mais fácil a gente desistir de quem dá problema, mas o amor não desiste nunca. A gente tem que persistir, tentando cuidar, tentando ajudar, sobretudo quem está no vício. É difícil, mas não desista. É uma batalha que com Cristo é possível e passível de ser vencida. Samuca, você lê para nós, por gentileza? Sim. Olá, boa noite. Como trazer nossos familiares para perto de Jesus? São pessoas distantes da realidade cristã. É como se eu não soubesse nem por onde começar. Me oriente. Olha, trazer as pessoas, né, é um desafio. O primeiro passo que eu diria é a oração, né? A oração precede a evangelização, o rezar pelas pessoas que estão distantes de Cristo, sobretudo os familiares, né? Um marido, um filho, mas também o dar testemunho, né? Ele tem que ver Cristo em você. As pessoas que moram com a gente têm que ver Cristo na gente, né? Claro, então quer dizer que eu vou ser um anjo? Não, você continua a ser humano, você tem momentos altos e baixos, faz parte. Porque tem gente que também acha que dar testemunho é ser um robô. Não. Dar testemunho é mostrar que na sua humanidade Cristo se encarna e te ajuda a ser uma pessoa melhor, apesar das lutas e batalhas, né? Apesar de tudo. Mas, filha, a oração, o testemunho e também a evangelização. Eu vejo que por muito tempo as pessoas entenderam que testemunho é sorrir, é falar uma coisa bonita, é ser gentil. Isso é bonito, isso faz parte. Mas muitas vezes a gente precisa da evangelização, tá? Evangelização quer dizer falar de Deus, falar da boa nova. Porque senão fica muito abstrato, sabe? Eu penso sobre Deus. Eu penso... Não é... Eu sorrio. Tudo bem, sorrir é importante, mas muitas vezes as pessoas precisam ouvir a boa nova. Jesus é Salvador, Deus é Pai e ama, o Espírito santifica, eu fui salvo por Jesus, Ele pode salvar a sua vida. Partilhar algum versículo da Bíblia e assim sucessivamente, tá bom? Então é isso, nós temos mais mensagens, mas antes disso eu vou ver aqui também pelo Instagram. Chega muita mensagem pelo Instagram, eu quero pedir aqui perdão publicamente, nem sempre o padre consegue responder todas, sabe? Mas eu sempre rezo por todas as pessoas, todos aqueles que pedem aqui oração, né? Olha só, quero mandar um abraço para Áurea Nogueira Bacelar Pimentel, lá de Serrinha na Bahia. A filha dela está dizendo: padre, minha mãe assiste sempre. Manda um abraço para ela, tá dado o abraço, viu? Deus abençoe você e sua linda mãe. Muita gente aqui mandando mensagem, a Rafaela com a gente, a Ingrid, a Marta, graças a Deus, a Jéssica Ferraz, muita gente fazendo acontecer aqui o programa Para Ser Feliz de hoje. Olha, tira uma foto aí da TV, tira uma foto aí e manda, faz o print e posta no Instagram marcando a gente aqui, tá bom? Samuca, você lê para nós, por gentileza? Sim, essa mensagem é da Jaqueline. Boa noite, Padre Adriano Zandoná. Tenho 42 anos, sou psicóloga, esforçada e temente a Deus. Porém, me sinto sempre em construção. Nunca namorei, ainda moro com meus pais, pois não tenho condições de ter a minha casa própria. Meus pais são bons, porém pessoas difíceis. Será que preciso tomar uma providência mais brusca para que minha vida evolua mais? Filha, Deus abençoe. Obrigado pela sua confiança aí de partilhar com o padre. Olha, é difícil, né? Eu sempre entendo os limites da minha função aqui, do meu ofício, né? Eu dou orientações aqui, mas tem coisas que eu orientaria melhor olhando nos olhos da pessoa, ouvindo, entendendo, né, a sua situação. Então eu não sei, Jaqueline, se o problema está em você. Às vezes pode ser que existem aspectos da sua personalidade que você possa melhorar, da sua espiritualidade, né, da sua apresentabilidade. Talvez. Mas, filha, existem coisas também que não dependem de você, sabe? Não dependem.
O mundo de hoje está complexo. Eu tenho visto, os meninos que andam tanto, com certeza veem também. Eu tenho visto tantas mulheres maravilhosas, bonitas, inteligentes, bem formadas, religiosas, solteiras. Tenho visto. E o problema muitas vezes não está nas mulheres. Eu já falei isso aqui, repito, eu escrevi no meu livro Curar e Restaurar o Masculino, onde eu falo sobre a masculinidade segundo os moldes bíblicos, teológicos, aquilo que Deus espera de nós homens. E lá eu coloquei estatísticas que provam que o demônio tem ceifado, está atacando as famílias, começando a destruir os homens. Se você for ver o tanto de homem que morre no Brasil, sobretudo entre 15 e 29 anos, em um ano, assassinado, acidente, overdose, gente, é um genocídio. Todo mundo fala dos genocídios das guerras, mas nós estamos vivendo um genocídio. Fora os homens que não querem mais ser homem, que diz que descobriu outra identidade sexual, eu respeito, não é aquilo que Deus criou, né? Mas eu respeito sua opção. Mas não é teologicamente aquilo que Deus criou o ser humano para ser, né? Deus criou o ser humano com a sua identidade sexual definida. Enfim, tem isso também, né? Que impacta. Então talvez tenha aspectos que você precisa melhorar, mas talvez também não seja culpa sua. Sabe, eu entendo você. Não tem mulheres assim que você vê que você fica com uma compaixão. Eu como padre rezo por essas filhas. Deus sabe. Apresento-as diante de Deus. Porque mulheres capazes de serem ótimas mães, ótimas esposas, né? Então às vezes a culpa nem sempre é sua. Agora, uma coisa que eu aconselharia, se fosse possível, era você ter a sua independência. Trabalha mais, tenta ver o que dá para você fazer, para você morar sozinha. Talvez perto da sua mãe e do seu pai. Mas, gente, filho adulto, na casa de pai adulto, não dá certo. Não é que eles são difíceis. Ô padre, é que eles são adultos, né? Eles têm o jeito deles, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas, nesse caso, esperam que quer morar numa mansão, né? Mas por que não alugam uma kitnet, uma coisa menor, legal, né? Legal, muito sensato. Não é verdade? Verdade. Porque, veja bem, eu penso o seguinte, os meninos vão de concordar comigo. Que nem eu fui o ano passado, eu tirei uma licença, fui ajudar a cuidar um pouco dos meus pais, saí da Canção Nova de licença por um tempo, né? E era uma visita lá. Eles têm a casa deles, o jeito deles. Eu não vou esperar que os meus pais com 70 anos se adaptem ao meu jeito, à minha rotina, à minha visão do mundo. A casa é deles. E eles são maravilhosos, muito queridos. Claro, eu fiquei poucos meses, mas se eu voltasse para lá, eu teria, vamos supor, eu sou padre, claro, minha realidade é outra, mas usando uma metáfora. Se eu voltasse como filho para casa, eu moraria só. Estaria lá com eles no domingo, nos almoços, levaria ao médico, ajudaria, mas eu deixaria a independência deles e reservaria a minha. Porque veja bem, um adulto, gente, adulto é chato, é adulto. Você quer a casa do seu jeito, porque você já é uma mulher, mas a casa é deles. Então eu acho que te ajudaria muito também nesse processo de independência você morar sozinha. Tudo bem, é caro, mas às vezes é cômodo, né? Minha mãe lava minha roupa, tem comida. Mas isso também faz a gente amadurecer, sabe? Tonificar ali os músculos das virtudes, vivendo uma vida mais independente. Porque você é uma adulta, né, filha? Se você falasse, padre, eu tenho 16, eu ia falar, olha, é perigoso. Você tem 42, né? É a minha idade. Então a gente tem que fazer. Eu saí de casa com 20 anos. E eu vejo que foi muito bom para mim. Talvez se eu estivesse lá, eu ainda ia ser o meninão da mamãe, né? Minha mãe é maravilhosa, não é de mimar a gente, não. Ela é muito sábia. Mas, querendo ou não, mãe é mãe. Para mãe, o filho é sempre mais bonito. Está sempre certo. Às vezes eu vejo minha mãe ouvindo as minhas missas, gostando. Falo, mãe, eu sou teu filho, né? Mas eu não sou tudo isso. Mas para mãe, né, Samuel? Vai falar para a mãe, falar que o filho é feio, que o filho está errado, né? E por mais que tenha 30, 40 anos, sempre vai ser adolescente. Sempre vai ser adolescente. Então ela vai te tratar como filho, sabe? Porque é o instinto materno. Então para você talvez seja bom. Enfim, é isso. Tem mais uma mensagem lá ou é aquela ainda? É não, aquela, né? Essa é a mesma. Quanto tempo nós temos, produtor? Temos 10 minutos ainda. Então prepara mais uma mensagem. Hoje eu quero dar uma atenção legal para o nosso WhatsApp, né? Que de vez em quando eu fixo bastante no Instagram. Mas um abraço aqui a Zeni comigo, mandando abraço. A Chica de Jesus também. A Luiz Carlos Tomás. Eu tenho lido algumas pessoas aqui, 3 pessoas, eu vou partilhar por cima, né? Que simplesmente mandaram assim: padre, eu quero desistir de tudo. Claro, eu quero te ajudar, mas fica difícil para eu poder te ajudar sem saber um pouquinho da sua história, sem saber o contexto. Eu já te digo, né? Não desista de tudo. Faz parte a gente querer desistir. Às vezes a gente, né? Acho que foi ontem, esses dias atrás, eu e o Cleuber íamos fazer a live. Eu cheguei lá, eu olhei para a cara do Cleuber, ele estourado de cansado, e eu também. E eu falei, Jesus, como é que vai ser essa live?
Tem dia que você está tão cansado, você fala, Senhor, eu tenho vontade de ir embora dormir. Estou fazendo live 40 noites, né? O Cleber na maioria dos dias comigo, outros irmãos também ajudando, a Bruna Marta, o Orlando Júnior, né? O Stefano. Mas eu estou todo dia, né? Eles revezam. Mas é natural, você vai, ai Senhor, estou com vontade de jogar a toalha no chão. Mas você vai, você respira, descansa e recomeça. A guerra é composta por várias batalhas. Um dia ou outro a gente vai perder uma batalha, mas tem que se levantar cada dia querendo lutar, né? Querendo recomeçar. Samuca, você lê para nós, a Ana do Distrito Federal. Boa noite, padre. É errado eu me guardar na esperança de restaurar meu matrimônio, sendo divorciada? Sou casada na igreja. Olha, eu não sei qual que é o contexto, viu, Ana? Depende. Claro, você se guardar, você viver a castidade, você não sair desesperada com qualquer um só porque o teu marido tem outra, é uma coisa boa. Agora, eu costumo dizer assim, a gente precisa ser bem sensato, rezar sempre para a restauração do matrimônio, Deus pode fazer, mas também ser sensato, ninguém casa sozinho, né? Tem vezes nas quais o seu marido já deixou claro, eu não quero, eu não vou voltar, você conhece a índole dele, você conhece o caráter dele, aí é sobre você, para você, você que decide. Não, padre, eu vou acreditar. Tudo bem, a gente tem que acreditar, mas São João Paulo II dizia que a fé e a razão, né, a racionalidade, o raciocínio, são duas asas que nos elevam a Deus em contemplação, né? Então você tem que raciocinar. Padre, eu vou lutar, é possível. Agora, se você vê, não é possível, às vezes a gente vê, gente, é duro, mas tem coisas que não vão acontecer do jeito que a gente espera, né? Talvez é tempo, se você vê que não vai acontecer, que ele não quer, não é isso, tentar verificar a possibilidade de uma nulidade matrimonial, etc. Você sabe que nós vamos ter um programa daqui a poucos dias, dia 22, com Dom José Falcão, que é canonista, falando justamente sobre nulidade matrimonial, critérios de nulidade, como começar um processo. Mas eu não estou te induzindo a isso, tá? Estou dizendo que é você que tem que decidir, ver, né? E claro, se você vê que ele não quer, também não é para sair com todo mundo, né? Porque você sabe, gente, as pessoas pensam na relação sexual, íntima, só na dimensão corporal. Mas tem uma dimensão espiritual também. A tua alma que está se envolvendo, está se ferindo, se entregando a qualquer um com o qual você não tem nenhum vínculo, né? Não tem afeto, não tem amor. Além do pecado, deixa uma marca também, né? É isso. Aqui o Salomão dizendo, padre, peço sua oração para eu encontrar um emprego e me reconciliar no casamento. Sou de Divinópolis. Também muita gente aqui mandando mensagem, a Osvaldiza aqui conosco, Paulo Luiz, a Lolita, o Jesse Black, a Thaís do Vale, muita gente fazendo acontecer a nossa partilha aqui hoje. Acabando aqui tem a live, por favor, continua aí, ouve o clipe, já migra lá para o youtube.com/Padre Adriano Zandonai, em 5 minutos eu começo a live, atrasa um pouquinho, vai ser umas 9h03, porque é terça até eu chegar lá no estúdio, né? Mas vai ser lindo demais, vem participar, vai ser muito especial, tenho certeza que Deus vai falar com você, tá? E nos ajude lá nessa empreitada, né, de ajudar a construção do Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib lá em São Paulo, um dos sonhos do Padre Jonas, né? Ter a nossa casa de evangelização lá em São Paulo. Então eu conto com você nessa empreitada, nessa ajuda, tá certo? Quanto tempo nós temos, produtor? Acho que é o tempo de cantar mesmo, né? 3 minutos. Então eu vou dar a bênção e o Samuel vai cantar. O que você preparou para nós, Samuel? Vou retornar, ninguém te ama como eu. Tá bom, tá ótimo. Tá certo. Eu ia puxar a Via Sacra de novo, mas ninguém te ama como eu. É a Via Sacra encarnada, né? Muito linda essa canção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vosso coração, vos convencendo de como sois amados. Deus te ama, nunca vai desistir de você. A sua vida vale a pena. Não desista dela, filho, filha. Que desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Curte o clipe aí pela TV. Espero você lá no canal, na live. E depois também compartilhe o clipe lá no YouTube com muita gente. Deus abençoe. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como